O curso de especialização em educação intercultural do IF Sertão nasceu de uma demanda das populações indígenas mesmo, não é? Porque em 2010 já havia um conjunto de atividades que alguns professores do campus Petrolina faziam, mais ligadas às relações interraciais, né, no modelo preconizado pelo Ministério da Educação mais recentemente, né, da educação das relações interraciais, interétnicas. E no campus Floresta havia um outro núcleo de estudantes e professores que, pela proximidade com as populações indígenas ali naquela região, a gente tem pelo menos duas serras importantes para as populações indígenas do sertão do Pernambuco, que é a Serra Negra e a Serra de Arapuá, Pancararu e Pancará, Pipipã, né, no território do entorno da cidade de Floresta, onde está o nosso campus. E a gente começou a fazer algumas visitas às populações que moram naquela região. E uma das visitas mais importantes para a gente foi o encontro com a escola, né, com a organização escolar Pancará. Todo o processo de luta dos povos indígenas do Pernambuco para terem o direito constitucional garantido, né, constitucionalmente, para efetivarem esse direito a uma educação intercultural diferenciada e específica. E o entendimento da luta das populações indígenas de Pernambuco é que esse direito só seria objetivado caso as escolas indígenas ou as escolas em territórios indígenas de Pernambuco fossem escolas geridas, planejadas e tocadas desde a dimensão mais cotidiana até a dimensão mais epistemológica, né, da concepção do que seja o currículo da sua escola, do que sejam os conteúdos escolares por indígenas. E para que isso fosse acontecer, seria necessário sair da gestão municipal e ir para a gestão estadual. A confluência dessas duas iniciativas, do campus Floresta e do campus Petrolina, está criando, né, essa especialização que no sertão de Pernambuco e da Bahia, no sertão de São Francisco, tem uma fronteira cultural, uma identidade cultural que tem um forte fator de concretização nas lutas por território. E por território físico, mas também por território político, né, existencial, cultural, epistemológico, nas relações, no modelo de relação com o próprio Rio São Francisco, com a natureza da região, né, com os animais, com as plantas, bastante diferenciado, específico e original quando comparado com a cultura ocidentalizada, né, que a urbanização dessa região tem produzido e tem massificado. É preciso que essas populações encontrem no Estado brasileiro, em todos os campos de políticas públicas, ações que sejam de proteção à sua existência diferenciada, ou seja, de ações de interculturalidade crítica. E a gente do IF Sertão tem tomado esse grupo de pesquisadores, de estudantes, de técnicos, de professores, tem tomado para si a responsabilidade, tem entendido que tem como responsabilidade como servidores públicos desenvolverem ações nessa direção junto a essas populações para as políticas de educação. Para os povos indígenas vai ser de suma importância. Por quê? Porque você vai ter uma formação, né, dentro da própria questão indígena, dentro da perspectiva indígena, que as outras graduações que nós temos, ou especialização que nós temos, é toda uma especialização
voltada não para a questão indígena ou quilombola, mas sim uma graduação normal, como a gente chama do não indígena, do não quilombola. Então ele fazia só para cumprir as regras, né? Mas aí o que é que acontece? Com essa especialização vai ter toda uma formação mais específica, que é o desejo dos povos indígenas, né? E quilombola, consequentemente, uma educação, uma formação, aliás, diferenciada, intercultural, né? Que vai ajudar, consequentemente, na parte metodológica nas escolas indígenas que eles trabalham. Porque as populações indígenas e quilombola, elas são diferenciadas. Elas são, né, grupos diferenciados etnicamente e culturalmente. Então aí esse FIC, essas oficinas, né, foi pensado o quê? Da gente construir o currículo da especialização junto com os próprios possíveis, os potenciais participantes dessa especialização. Então por isso foi lançado esse FIC, né, foram 7 oficinas, né, que durou do final do segundo semestre de 2012 e se estendeu até o final de 2013, né, com professores indígenas, 25 professores indígenas, representando vários povos, e 25 professoras quilombolas também, representantes de vários quilombos de todo o estado de Pernambuco. É interessante até a gente colocar que nossa proposta inicial era somente com professores indígenas e quilombola do sertão. Mas aí, como a gente fez uma parceria com o Núcleo de Educação Quilombola do estado de Pernambuco e com a COPIP, que é a Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco, então eles que fizeram a seleção entre os professores, que são dessa comissão e do núcleo, e apontaram para participar desse curso. Então aí nós tivemos quilombola da Zona da Mata, quilombolas do Agreste, indígenas do Agreste, como os chucurus. Então aí acabou sendo uma representação de todo o estado de Pernambuco, os professores participantes desse curso, que aí nós fizemos, né, nas 7 oficinas, delineamos, né, todo o curso, inclusive até o edital do processo seletivo também foi discutido, as formas de ingresso, eles apontaram sugestões diversas e construíram, né, o currículo. Então essa especialização ela vai ter essa peculiaridade, né? Ela é uma especialização que ela foi construída, né, pelo Instituto Federal e pelas populações indígenas e quilombola que vão usufruir desse curso. Eu acho que esse é o grande trabalho que nós fizemos. Mas contribuiu bastante com os trabalhos da comunidade, na questão da elaboração dos planos juntamente com os professores. E esse curso que ora estamos fazendo, ele foi de suma importância, praticamente foi uma janela que se abriu assim para melhor enriquecer o trabalho da gente, uma vez que a gente está trabalhando nessa questão da educação intercultural descolonizante, né, que isso é muito bom, e foi um subsídio assim muito importante, até mesmo porque nós não temos escolas quilombola, os nossos alunos estudam nas escolas municipais, e quando a gente participa no momento do planejamento com os professores da rede municipal, então é o momento que a gente tem, né, de cheio todo o embasamento, toda aquela bagagem para melhor trabalhar com o professor que não é quilombola e que trabalham com os nossos alunos quilombolas. Porque como nós não temos, como já disse, nós não temos a escola, então nossos alunos trabalham todos nas escolas da rede municipal. E aí são com professores que também não são todos quilombolas, alguns. E até mesmo na orientação do nosso próprio professor quilombola, que está na rede municipal, onde a gente trabalha junto e a gente contribui bastante com isso. Porque quando a gente fala muito na questão da educação diferenciada, então o professor que não é quilombola, ele diz, e como é essa educação diferenciada? Né? Então o curso veio, né, no momento exato para poder a gente dar a resposta de que forma. Né? Até mesmo quando a gente compara como a gente estudava, como a gente aprendeu antes, a nossa história, por exemplo, a história do negro. Né? Hoje a gente já vê que a gente não trabalha mais daquela forma que o negro vivia isolado, que tinha que bater, que tinha que ir para o tronco, que tinha que ser acorrentado. Então a gente já tem essa abertura através desse curso de mostrar para ele que não é dessa forma mais
não é? Que a gente trabalha, a gente diz dessa vida sofrida, diz de como realmente era o negro, não é? Que ele não foi um negro escravo, mas assim que ele foi escravizado. Não é? E muitas coisas que a gente vai renovando dia a dia, esse curso foi através desse curso. Fiquei curiosa com a ideia da gente estar podendo contribuir, participar da elaboração de um projeto que, consequentemente, iria originar uma especialização específica para os povos indígenas e quilombola. E aí vim a primeira vez, gostei da proposta e continuo participando. Eu não sou aluna oficial do curso, mas participei de quase todas as etapas. É um momento assim que eu acho de uma importância muito grande para a comunidade, para a educação escolar quilombola. Essa é uma metodologia diferente. Nós estamos aqui em 7 etapas dizendo, construindo, estudando, entendendo melhor a questão da interculturalidade, a questão do que a ideologia do colonialismo fez para os nossos povos, males que ela causou ao nosso povo. E a gente está podendo dizer de que forma a gente quer essa especialização. Então, para nós, do movimento quilombola, é um momento assim que a gente tem como um grande divisor de água. Porque todos nós que estamos na escola fomos formados, alguns já são graduados, no meu caso sou pós-graduada, mas na escola, uma escola que não atende o que a gente, os ensinamentos, que não nos dá os ensinamentos que a gente precisa para trabalhar melhor, para fazer melhor o nosso papel de educadora em comunidade quilombola. Então essa é uma oportunidade assim, que eu particularmente abracei incondicionalmente. As poucas vezes que participei foi por questões maiores, outras, mas que eu acho ele assim, um momento muito importante para a história da educação escolar quilombola. Eu sou do povo Pancararu, está localizado nas 3 cidades de Jatobá, Tacaratu e Petrolândia, né? Então, assim, para mim, não só para mim, mas como movimento indígena, esse momento veio a nos fortalecer, né? Assim, como bem no início lá do projeto, fala como foi a ida das pessoas que tiveram essa iniciativa para que esse curso iniciasse aqui em Floresta, né, do professor Erlon. Ele foi na base, né, que está no próprio projeto, que a primeira contato foi em Pancará. Então aí foi mais uma prova de que essas pessoas estavam interessadas em conhecer a realidade nossa, né? Então para nós foi muito bom. E quando o Carol nos disse dessa proposta de acontecer esse curso aqui, então para nós estamos vivenciando um momento único, né? Assim, pela primeira vez nós estamos tendo uma participação efetiva, né, na questão da elaboração de um documento muito importante, né, tendo a nossa participação, que nós somos os próprios protagonistas da nossa história nesse momento, colocando as experiências, dizendo como a escola que nós queremos, né? Então, assim, é um momento muito rico, um momento muito de construção no coletivo, isso é que é mais importante. Então, há anos que o movimento indígena, assim, creio como o movimento quilombola, nós almejamos, né, esse curso, né, que tivesse a nossa participação, a nossa construção, né, que tivesse, de fato, a nossa opinião, né, e a nossa construção. Então, assim, foi melhor ainda, como dizia meus avós, porque também teve a participação de lideranças que, mesmo não tendo a graduação, eles estão construindo, eles estão participando nesse momento, né? E tendo esse cruzamento de saberes, né, da prática, do fazer e do ser. Então, isso é muito importante, esse cruzamento de saber que a gente está teve todos esses módulos junto com os quilombolas, até porque a nossa luta são parecidas, dos quilombolas com os indígenas. Então, isso há muito tempo a gente vem buscando, né, novos caminhos para que nós pudéssemos estar levando o nosso povo, a nossa comunidade, para dentro dessas instituições, né, sendo reconhecido a nossa luta, né, que a gente vem buscando há tanto tempo. E também, assim, quero dizer que, assim, hoje
Todos que estamos aqui, nós estamos muito felizes no sentido de ter construído esse documento que foi o currículo. Que o projeto de escola estava em diálogo para contribuir com o projeto de sociedade. Então eles entendiam que só um membro daquela sociedade, daquela cultura, era capaz de poder problematizar e tratar de uma forma epistemológica, né, esses projetos de povo, de história, de organização e de território. Mas só que a escola é uma instituição e ela também tem as suas demandas institucionais. Quando os povos indígenas eles fazem a opção pela escola, em nenhum momento e problematizam a instituição escolar, se tem também uma compreensão de que é uma instituição ocidental e que é uma política pública de Estado e que ela é um verdadeiro confronto, né, dos diálogos, que é o anseio, o desejo das comunidades e dos povos, mas também que esbarra nos limites dessa institucionalidade estatal. Os desafios, eles são imensos, eles são enormes, né? Primeiro, não só os professores indígenas, como os professores de quilombola, nós temos procurado vivenciar um momento de descolonização, de desconstrução. Tudo aquilo que foi repassado para a gente no nosso processo escolar é tudo que tem de errado em relação às comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então, um dos desafios é desconstruir, vivenciar esse momento de descolonização, né, em nossas cabeças, para então, de fato, nós conseguirmos atender aquilo que a comunidade nossa almeja, que é uma educação específica diferenciada, não uma educação de arrumar, de adequar, mas de fato uma educação específica que dê conta do fortalecimento da identidade étnica do povo Kika, uma formação que dê conta dessa diversidade que nós temos no país. Para a educação escolar indígena, você tem que pensar num novo sistema, né? A educação ela é um sistema próprio e não é um sistema colocado como um sistema que nós temos hoje, né? Ele tem toda uma especificidade. O governo do estado tem que criar ordenamentos jurídicos próprios para que, de fato, a reivindicação do movimento indígena ele seja criada uma política para ser atendida. Enquanto ele não criar esse ordenamento, nós vamos nos deparar com outras legislações que está dizendo que não pode, isso não pode, não deve, né? Então, esse diálogo que o MEC, as prefeituras, os municípios chamam de regime de colaboração, e o MEC insiste em trabalhar em regime de colaboração, ele não tem dado muito êxito nas práticas, né? As comunidades indígenas sofrem muitas violências nesse sentido, né? Tá aí a gestão das escolas indígenas que até hoje não foram regularizadas. E por que não foram regularizadas? Porque são os professores não contratados, né? Então, essa é uma situação difícil. O currículo nunca foi construído, né? Os povos indígenas estão dizendo, olha, a formação que nós queremos, a prioridade para as escolas indígenas é a construção dos currículos. A gente precisa oficializar isso e o Estado precisa reconhecer, oficializar. O diferencial de uma escola quilombola para uma escola indígena é que os indígenas já conseguem manter dentro das suas comunidades professores das próprias comunidades. O desafio das comunidades quilombolas é a gente está fazendo esse currículo, mas a participação são de professores que não são de dentro da comunidade. Há comunidades quilombolas que não têm escola e há comunidades quilombolas que têm escola, mas que todos os professores são do município ou são de municípios vizinhos, mas que não são de dentro da comunidade. Eu acho que o maior desafio é conseguir pleitear que esse conhecimento venha a ser dos professores, conseguir formar primeiro os professores dentro da comunidade, nessa dinâmica dessa educação descolonizante, desse curso. E uma outra coisa é a gente conseguir garantir com que esses professores possam assumir a área de educação dentro da própria comunidade. Porque os professores da comunidade vão conseguir garantir a nossa cultura, a nossa história. Mas já professores que são de fora não vão conseguir garantir isso. Os princípios mais importantes é não fazer para, mas fazer com essas populações.
Então a gente entendeu que se uma especialização em educação intercultural no IF Sertão, útil para os professores indígenas e para os professores quilombolas, precisaria ser construída junto com eles. Daí que construímos 7 oficinas, um FIC, uma formação inicial continuada para professores quilombolas e professores indígenas, na qual que servisse esta formação como um laboratório de construção do currículo dessa especialização. Daí fizemos, que é no contexto do qual esse vídeo documentário está sendo construído, o FIC de Educação Intercultural, Descolonizante e Desenvolvimento Curricular. Basicamente estudamos currículo, o que seja o currículo, uma abordagem do currículo, uma perspectiva de que o currículo é um documento de identidade, é um campo onde se relacionam saberes, identidades e poderes, e que, portanto, é um campo privilegiado para essa discussão dessas populações. As escolas indígenas e quilombolas de Pernambuco precisam ter o seu próprio currículo, ou seja, precisam ter o seu próprio projeto identitário, e o têm. Precisam expressar isso em políticas pedagógicas escolares de modelo ocidental, e é isso o desafio dessa especialização a partir dessa construção que fizemos nessas oficinas. E aí, quando a gente pensa currículo enquanto caminho, enquanto trajetória, então esses 15 anos, 20 anos, 10 anos é uma trajetória, né? E essa trajetória foram várias construções, ou ausência de construções também. E uma dessa construção é a reflexão, né? São reflexões que foram feitas, tentativas de construir currículos que não foram construídos, e aí quando a gente reflete, vê que esse currículo é exatamente essa lista de conteúdo e não essa trajetória, esse caminho do que se é, de fato, a educação indígena. Eu não estou falando da escola ainda. De fato, o que é esse conjunto de contextos que se congregam, né? Então, a tentativa de construir um currículo específico intercultural era nada mais que escrever conteúdos escolares. E a vida, o cotidiano indígena, não é bem isso. Não é apenas um conjunto de conteúdos escolares, mas ele é a trajetória de vida, ele é a trajetória de povo, ele é o caminho, como define a própria palavra currículo. Então, é um caminho, e o caminho é para além da escola, né? E os organismos de governo, claro que o cotidiano dele, a construção dele é a lista de conteúdo, é os saberes escolares, mas a educação indígena vai além, né? Pessoas assim que já têm uma clareza de entendimento, de respeitar os valores, de respeitar a vivência, né, dos povos tradicionais, a nossa vivência na prática, a gente encontra alguns, né? Então, mas em relação ao currículo que eu tinha, quando a gente, em Pancará, a gente vai trabalhar essa questão dos professores, a gente percebe também que há valores, há conhecimentos que têm muito a ver com o território. E aí a gente percebe que parece que para a gente trazer isso, só faz sentido se for no povo. Porque aqueles sentidos, aqueles conhecimentos, aqueles valores, eles são construídos naquele mundo, naquele território. Porque ele tem história, ele tem a raiz fincada na religião, na vida, na história, no sofrimento. E aí a gente percebe que eu acho que é por isso que quando a gente não consegue, porque é um mundo competitivo, que a gente sai também da aldeia e a gente percebe que há essa competição e de que é nessa relação, eu acho que é aí onde a gente pode perceber como é que nós vamos construir e desconstruir, né, e a partir daí construir de novo esse conhecimento que a gente possa estar na relação com o outro, que traz essa competitividade, mas que os nossos valores vão falar mais alto. Um dia um professor meu disse assim, eu quero ver como é que eu fui fazer minha especialização. O seu aluno que vocês estão formando, com esse pensamento, com o Pagelá, contribuindo com vocês, e eles vão chegar na cidade de Floresta, eles vão estar com esse entendeu? É essa relação que a gente precisa ainda estar. Eu acho que está segurando nesse currículo
currículo, essa discussão que tem que ser muito, que tem muito valor para a gente e para o nosso povo é tão, né, tão valioso, né? É como ele diz, são conhecimentos tão nossos, tão preciosos, saberes preciosos mesmo, e de que aí você constrói, e a gente não tem essa formação de estar. A gente parece que agora precisa estar desconstruindo, né? Desconstruindo aquela, né? E aí a gente percebe que está desconstruindo não somente nas nossas práticas, no nosso fazer escola, porque a escola ela foi feita pelos colonizadores. A gente tem que também estar brigando para desestruturar as estruturas postas da política do Estado. Na verdade, essa experiência de oferecer esse curso aos quilombolas e povos indígenas, ela é gratificante porque não deixa de ser de existir uma troca de experiência das pessoas que estão fazendo o curso, como também de nossos professores. A gente não está aqui somente para ensinar, para passar conhecimento, mas ao contrário, é interessante porque os professores eles vão, convivem e trazem informações que até um certo ponto não é do nosso conhecimento, e isso está voltado para enriquecer a parte pedagógica, a parte social e cultural do nosso instituto. E a gente já vem trabalhando essa questão da educação dentro da nossa própria escola, né? A questão da proposta curricular, a questão de trabalhar o diferencial, a realidade do aluno, né? De ir nas casas de fato, fazer pesquisa, trabalhar os descritores, tanto de linguagem como de matemática, dentro do cotidiano do aluno, dentro do contexto da realidade que o aluno vive, da comunidade que ele está inserida. A gente já faz esse trabalho já. E para a gente, eu não tenho curso de especialização, eu tenho uma graduação, sou graduada em licenciatura de matemática, mas eu não tenho a pós-graduação. E para mim, assim, vai ser de grande valor, até porque eu não me interessei antes fazer o curso de especialização, porque na verdade eu queria fazer um curso que eu me identificasse, que fosse assim, na minha área, que eu pudesse ajudar a minha comunidade, ajudar a minha escola. E eu espero, né, assim, ser contemplada na seleção da pós, para que isso possa vir a acontecer na minha comunidade, a questão do currículo, né, intercultural descolonizante, que a gente possa descolonizar tudo aquilo que foi posto para a gente, né, e colonizar da nossa maneira, com a nossa cara, né, dentro da nossa realidade. A gente não vem aqui simplesmente para aprender, a gente também vem dar nossa contribuição e todos aprendem em conjunto. Então, quando eu aprendo a forma dos indígenas trabalharem em educação, eu também dou minha contribuição e levo de volta para a minha comunidade, onde a gente vai estar discutindo também internamente as formas que a comunidade pode estar utilizando para fortalecer essa educação. A gente sofre uma influência externa na comunidade e a gente acaba perdendo coisas importantes que são das raízes das nossas comunidades. Então, quando a gente discute interculturalidade, a gente está trazendo um debate de como é a nossa comunidade para dentro da escola e fazendo com que nossas crianças que estão vendo outras coisas que são de fora da comunidade possam entender que o que tem dentro da comunidade é uma herança que é passada por todos os nossos ancestrais e que deve ser preservada para que a comunidade possa se manter como sendo uma comunidade realmente tradicional. Encontro nosso da instituição com as populações, a gente teve uma mediação fundamental, bastante importante, para que a nossa trajetória venha ganhando, venha sendo de sucesso, venha logrando sucesso, que foi o encontro com outros companheiros de pesquisa da UPE, como a Vânia Fialho, da UFPE, como o professor Edson, e em particular
de um grupo de pesquisadores, de militantes, que são egressos do Centro de Cultura Luiz Freire, e que hoje estão militando mais aproximadamente no CIMI, né, no Conselho Missionário Indigenista. As populações indígenas têm conseguido se fazer presentes não apenas no discurso, mas fisicamente, né, com lideranças aqui do Pernambuco, tendo um protagonismo nacional na elaboração da legislação específica para as populações quilombolas e indígenas, é muito grande. O que nós queremos é ser tratado como gente, como cidadão, como pessoas que contribuem com o crescimento, com o desenvolvimento econômico e social desse país. É assim que queremos ser vistos, não como coitados ou como pessoas improdutivas. Nós não queremos ser vistos assim. Nós queremos ainda, que é uma discussão nossa que a gente faz no dia a dia com o governo, a construção de um sistema de monitoramento e avaliação e a proposta do currículo intercultural que atenda realmente a nós, povos indígenas, a nossa realidade. Mas o que me torna diferente é a minha cultura, né? Então, é a minha tradição, é o que os meus antepassados me deixaram, né? O que os meus ancestrais, os meus parentes, me deixaram. Então, eles me deixaram conhecimento, crença, que não tem. A chamada sociedade envolvente não tem. Então, eu penso que trazer comigo esses elementos culturais é o que me faz diferente, é o que sustenta a minha condição de indígena, a minha condição de pancararu, de entre serra. Acho que o curso propõe essa reflexão, né? E se propõe essa reflexão, propõe também que essa reflexão vá para além das paredes. Então, uma vez refletindo, trocando experiência, construindo ideias, né, desconstruindo outras, então faz com que essas ideias voltem para as questões de saúde, de política de saúde para as populações indígenas, de política de educação, da luta pela terra, pela regularização das nossas terras e a sustentabilidade física, cultural, espiritual, intelectual dos nossos povos. O Instituto Federal vai mais além, porque reconhece a demanda dos professores quilombolas, né? Então, assim, a luta das comunidades quilombolas pela educação ainda é uma luta que está no começo. Ela é uma luta que ainda precisa avançar do ponto de vista jurídico, político, administrativo. O Estado brasileiro ainda está muito lento no reconhecimento do direito a uma educação escolar específica e diferenciada a essas comunidades, mas a gente sabe que o movimento quilombola está na luta. E nesse sentido, o Instituto Federal é muito interessante, porque ele ele não espera que o Estado, a legislação, que se tenha um conjunto de leis e normas que garanta. Eles reconhecem a demanda e abrem essa oportunidade e aí faz o FIC. Que o FIC, na verdade, é um processo de formação e também de construção do projeto político-pedagógico de uma especialização para atender as demandas da população indígena e da população quilombola. Agora nessa nova aldeia, chegando agora nessa nova aldeia. Eu venho do meu reinado e foi Deus quem mandou. Eu venho do meu reinado e foi Deus quem mandou. Eu venho chegando agora nessa nova aldeia.